Precisando de um profissional confiável e experiente para cuidar das suas instalações elétricas? Conheça os serviços do Gustavo Eletricista, profissional pronto para atender às suas necessidades com agilidade e segurança, desde pequenos reparos até grandes projetos. Conte com a tranquilidade de saber que suas instalações estão em boas mãos. Não perca tempo, entre em contato e agende o seu atendimento. Gustavo Eletricista, a energia que você precisa, com qualidade e confiança. Olá, seja bem-vinda ao nosso Papo de Mãe, esse espaço aqui gostoso para a gente falar de maternidade, nesse ambiente de uma conversa leve, esse ambiente seguro, né, Grazi? Para a gente falar de vários assuntos que vocês também estão nos indicando nas nossas redes sociais. Não indicou ainda, mas tem um assunto legal. Segue lá, @podpapodemãe, lá no Instagram. Nosso canal do YouTube também, nós temos vários cortes legais aí dos últimos episódios. Aliás, se você não assistiu, aproveita e segue lá. Nosso Instagram tem direto ali o link na bio que já leva para o nosso canal. Você pode ficar à vontade, afinal de contas, esse espaço aqui é construído também por vocês. Por vocês e por nossos parceiros, né, Grazi? Isso a gente está aqui com look hoje todo total Allure Closet, nossa parceirona que nos veste aqui no programa, que é nossa parceira, né? Fora também do programa, a gente já veste a Allure Closet já há um bom tempo e ela vem participando aqui do podcast com a gente. E lá nas nossas redes sociais você acompanha, você vai ver também o lookinho completo e já entrar direto ali no Instagram dela. E tem outro parceiro também. Tem nosso parceiro também, que já é um parceiro aqui do nosso pod, né? Gustavo Eletricista. E ele tá aqui com a gente nessa caminhada. Gustavo é um profissional de fazendo eletricidades aí acontecer. E ele trabalha com instalações, reparos dentro de casa e também nas indústrias, né? Que precisam também desse auxílio. Às vezes, assim, a gente como mãe, assim, nas atitudes, no dia a dia de casa, tem uma lâmpada para trocar, um chuveiro, uns BOzinho. Às vezes, assim, sabe quando tu vai esquentar a mamadeira do bebê e o chuveiro desarma? O chuveiro não esquenta? Então, esses perrengues, assim, do dia a dia que o Gustavo pode te ajudar. Então, a gente tem aqui o Instagram também do Gustavo, o QR Code também levando pro WhatsApp dele. Então, qualquer probleminha, assim, ele tá aí pra ajudar, pra resolver essas questões aí com vocês, né? E nas nossas redes sociais, né? Você também, na descrição aqui do vídeo, tem o @ deles também, da Allure, do Gustavo Eletricista. E nas nossas redes sociais a gente também posta bastante coisinha legal aí, de novidades, de resultado do trabalho do Gustavo também. Pra vocês conhecerem um pouquinho mais parceirões que fazem esse podcast tão gostoso acontecer, né, Grazi? Sim. E, gente, a gente tá muito nervosa! Por quê? Gente, olha só, a gente tá o quê? No mês do quê? Do quê? Maio, né? Das mães, gente. Quando a gente vira mãe, né, Grazi, a gente lê muito, estuda muito, a gente busca muito entender, né? E quem é a primeira pessoa, assim, que a gente chama pra dizer socorro? A gente precisa de ajuda. Quem é? As nossas mães, gente! Então, olha aí quem tá aqui com a gente hoje. Elas estão bem quietinhas. A gente tá aqui com as nossas mães, né? Muito bem-vindas. A gente tá aqui de novo, a gente sempre fala, né, em família. Então, é a minha mãe, a minha tia, né? Eu vou apresentar minha mãe, minha madrinha. E eu vou apresentar um pouquinho da Bárbara, que ela é mãe de mim, a minha mãe, e da minha irmã, Fernanda, esposa do Jean, e estão casados aí há muitos anos. E a mãe é a minha maior inspiração de ser mãe, desde sempre. Ela que foi a minha base para construir a minha maternidade. Então é muito especial a mãe aqui com a gente nesse programa. Muito feliz. Ai, gente, muito obrigada. Tá? É um prazer estar aqui, bem nervosa, bem assim, sem saber o que falar, mas estamos aí para poder contribuir com esse pod aí de vocês, tá? É um prazer. Sem saber falar nada, o que elas falam que ajudaram a gente a construir, né, a nossa maternidade. A Elisete, a Zete, ou a Mames, como eu chamo, né, tá até salvo no meu celular, Mames. É a minha Mames, a Mames da Flávia também, que já esteve nesse podcast.
né? Falando sobre como é, né? Ser mãe quando nasce uma mãe. A Zete, né? A minha mames é casada com o Celeir, meu padrasto, né? Que deve estar assistindo esse podcast agora, eu tenho certeza. Espero que sim. Ai, a mãe é pedagoga, né? Já ensinou muita gente. Com certeza me ensinou muito também ao longo da vida, né? E, gente, ela me inspira muito também nesse universo da maternidade. É o meu porto seguro. A gente não pode fazer ela chorar agora! Calma! E, gente, é muito bom porque daí a gente fica assim, a gente tá bem doidinha aqui, porque elas sabem que a gente A gente tá é assim, tudo certo, sem né? filtros real. Tudo certo. E esse mês é o mês das mães, né? Então a gente tá trazendo esse pod especial com as nossas mães justamente pra isso. Então, chama a mamãe que tá assistindo, todo mundo, né? Coloca aí pra assistir, que a gente tá em família aqui com vocês também. É isso aí. A minha mãe é mãe do meio, eu ia dizer, não, é irmã do meio, né? De 3 filhas, irmã mais velha da Bárbara, minha madrinha. Que eu chamo de Dinha. Então, assim, gente, se eu falar mames ou Dinha aqui, já sabe que é a mames e Dinha, né? E a mãe, mames também, tia. Só pra vocês terem, né? A gente não vai saber chamar de Bárbara nem de Zete. Não. Então me diga, Zete. Não dá. Não cola. Gente, a gente quis trazer vocês aqui. Bem-vindas, né? A mãe não falou nada. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com 2 pessoas que eu vi crescer, né? Todas 2 eu conheço de ventre, uma aqui no meu e uma outra no ventre da minha irmã. Mas, assim, elas cresceram juntas. Depois a gente fala mais sobre isso. Mas, assim, é muito bom também poder contribuir. Muito nervosa também. Tá me dando uns calorão, mas vamos lá. Vamos seguindo, vamos ver o que temos pela frente. É isso. A gente quer falar de maternidade, né, gente? E a gente, nos últimos podcasts, já falou um pouquinho sobre a nossa vida de maternidade, como é que a Grazi é com o Oliver, como é que eu sou com a Aurora. E a gente queria ouvir de vocês um pouquinho como é que era, né, a maternidade, como é que foi. Vamos começar do começo. Como é que foi nosso primeiro podcast, né, Como quando se nasce uma descobriu, mãe. Mames, como foi quando você descobriu que ia ser mãe? Eu já disse de mim, essa coisa linda, maravilhosa. Que tu é mais velha, né? Eu sou mais velha. Que, assim, a idade não deixa as lembranças lá pra trás. A gente não consegue lembrar muito. Mas... A memória da mãe já é assim, né? E aí, mais de 30 anos, né? A gente já tem que fazer elas lembrar de mais de 30 anos. Mas vamos lá. Não, eu me senti muito feliz de saber que eu ia ser mãe. E eu sempre dizia que era minha menina, minha companheira, ia ser minha companheira. Minha mãe dizia, quando eu tinha lá uns 5 meses de gravidez, minha mãe disse, de falar que é uma menina, porque vai nascer um menino, vai ser até meio daquele jeito. E hoje não se pode dizer muito, mas assim, vai ser um menino afeminado, porque de tanto tu dizer que é uma menina. Não era, Bárbara? Daí eu dizia, vou parar de falar. Quando veio e quando nasceu, eu disse, viu? Eu não disse que era minha menina? Porque não, a mãe descobriu quando... Não Olha, tinha... eu não sabia dessa. A mãe descobriu quando eu nasci só. Sim, porque naquela época não... Acho que as condições da gente não era para ultrassom, não sei, não lembro. Até se tinha, existia. mas não era condição da época, era algo mais para quem tinha mais poder aquisitivo, né? Então, a gente fazia tudo pelo SUS, né? Então, aí ele foi descobrindo depois. Fui descobrindo depois, mas já tinha meu nome quando eu tava na barriga? Muito feliz. Ou era outro nome? Nossa, eu nunca perguntei essas coisas. Quem escolheu o nome, a gente escolheu o nome Débora por causa da Bíblia. Débora é a primeira juíza da Bíblia. E pela questão de Débora, significa... é abelha, né? E a abelha é organizada, né? A gente pensou assim, e realmente ficou uma abelha. Ela é uma chata para organização. Não, e ela é bem organizada realmente como uma abelha, então ficou meio assim. Mas e se fosse menino, tinha nome ou a mãe nem escolheu? Tinha, porque meu avô era Manuel e o dele também era Manuel, do pai da Débora, que não é meu esposo hoje. Aí a gente ia botar Emanuel. Por causa dos 2 bisos que tinha. Né? Eu nunca tinha perguntado essas coisas. Acho que a gente já falou pra ela, mas não. Memória não é o meu forte. Ô, mãe. E a mãe? Quando é que foi que a mãe viu ali nem era, eu acho que positivo de teste de farmácia, né? Como é que era isso, assim? Não era. Não era? Não era. Era de repente. Então, assim, é porque desde que a gente casou,
a gente tinha sempre um sonho de ser pai e mãe. A gente já casou já querendo ser pai e mãe. Então, era isso. Nosso objetivo, né? Criar uma família, ter um filho. Então, só que daí, Deus, assim, não quis no começo, né? E a gente demorou. Foi muitas frustrações até chegar. Por quê? Né? Eu tinha gravidez psicológica. Ai, sim, né? Verdade. Lembra que eu te falei, Sim. né? Eu tinha muita gravidez psicológica. Eu Tinha todo enjoava, a barriga inchava, não vinha, Sério? né? Não As descia. regras certinho. Então, Mas, eu... nessa época... Gente, nessa época que era 30 anos? Você tava com quantos? 26. Pode revelar a idade? Não, já revelou, já. Aqui não tem segredo, Não gente, tem, não tem. 26. Mas era com a menstruação atrasando. Isso, era isso, não? isso. A E primeira coisa era a menstruação atrasada, aí É, depois a gente depois que ia fazer. Depois que ia no Aí, médico. 2 anos e 8 meses de casada que Deus Mas só permitiu. casou, a madrinha já Já foi queria. tentando. Nunca tomei anticoncepcional e Deus não permitiu. permitiu. Não era A um gente até momento. achava que tinha algum problema, tal. Mas vocês foram em médicos, assim, alguma coisa ou não? Quando eu cheguei aí, Aham. eu não tinha problema. Então, quando a gente resolveu, o Jean, né, o pai, sempre eu dizia, vamos procurar saber alguma coisa, porque não é possível, né? A gente Sim. nem se cuida, a gente, né, tá querendo. Eu não tenho problemas, pode ser contigo. Aham. Né? A gente Aham. quer achar um problema, a gente quer achar, né? A gente não era tão cristão assim, que hoje Sim. a gente é cristão, a gente acredita que Deus tem um propósito para tudo. Uhum. Então não era a hora ainda de ser, mas na época a gente não sabia bem. Então, daí ele assim, tá, então o ano que vem, no começo do ano, eu vou ver o que tá acontecendo se é comigo. Daí Deus disse assim, não é contigo, eu vou te dar. Daí ele deu o filho, né? Eu engravidei, enfim, atrasou a menstruação, já nem acreditava mais. E eu peguei e fiz o teste, enfim, daí eu tava grávida da Grazi. É o teste hoje, assim, teste de farmácia hoje é muito fácil de tu fazer e barato, né? Não, daí a gente tinha que ir no 5 posto pila na consultar farmácia. e falar, né, que Tinha tava que fazer atrasado, exame mesmo, fazer né, exame não? de urina, era assim. Olha isso. A mãe chegou a tentar há algum tempo? Eu também, eu casei com 18 anos e fui ter a Débora com 21. Também tentei várias vezes, tinha um médico até lá no posto de saúde, não vou dizer o nome dele, mas ele era clínico geral na época e hoje ele tem outra especialidade. Ele dizia, faz assim, faz assado, faz assim, me explicava como é que faz isso, faz aquilo, pra poder... Aquelas técnicas de tentantes, né? Técnicas populares, né? Botou as pernas pra cima? Isso, então. Tem que dizer De tudo um pouco. Sim, depois que terminar, bota a perna pra cima e fica um tempo, né? Porque pode ser que... A mãe também fez, bobear. Sim, Mas porque ele falou, pode ser que eles... Pode ser que Fez também. pode ser que os... Não, com Oliver. Não, porque porque eu não não dava queria. Eu não queria que isso acontecesse comigo. E sinceramente, isso era uma oração que eu tinha. Não sei se até porque a mãe me falava isso, né? justamente porque eu comentei com ela tinha... Eu não quero que seja assim comigo. Eu, eu não É quero frustrante, né? ter esse tempo de tá. tentante, né? Tentante. Eu não quero ser tentante, Daí porque, né? quando desestressou, tipo assim, acho que eu desliguei, Aham. engravidei. Mas não teve gravidez psicológica. Não. Era de verdade. Não ficou pensando, será que não é psicológico? Não, porque eu nunca tive sintomas porque a de barriga gravidez cresceu. psicológica, né? Nunca tive sintomas de gravidez Barriga cresceu, será psicológica. que... Eu só não conseguia engravidar mesmo, eu não tinha contraceptivo nenhum. Acho que era um problema de irmãs. Pode ser. Pode Faz ao ser. mesmo tempo. Assim. Jovens também, né? Um assunto bem aleatório. Lembra da Fernanda? A irmã da Grazi, quando... Tristes essas crianças. Quando a gente falou... Devagando lá longe. Crianças. Quando A minha irmã tem 21 a anos. madrinha... Essas Gente, crianças. 21. Não, mas quando... Vocês vão entender. Era criança. Quando a madrinha queria ter outro filho... E aí a gente queria... Tu queria um irmão... Ai, sim. E aí a gente cismou que queria primos, a gente morava uma do lado da outra, e aí a madrinha começou, então pede. Aí eu não sei, alguém falou pra gente que era só pedir pro avião. Que a gente morava perto do aeroporto. Do aeroporto, Isso, é. no aeroporto os Passava aviões avião. passavam em Bem cima da baixinho, casa. né, lá Isso, em bem casa. Tem baixinho. muitas memórias da gente indo pra rua, o avião, traz ele pra madrinha. Isso aí era coisa de... Mas essa E pequena eu era achava assim. mesmo que o avião ia jogar alguma criança assim. É coisa dos antigos. né? Eu era pequena, eu ia na onda delas, né? É. Porque eu não sabia de muita coisa. Mas ela tem 21. Nós somos 6 anos de diferença, né?
Eu vou fazer Mas a 27. madrinha tentou bastante pela Fernanda, porque 21 eu tinha 12, não é possível que eu acreditava que ela ia trazer com 12. Mas acreditava, porque Acreditava. as crianças com 12 hoje é diferente das crianças com 12 naquela época. Antes era bem mais. Sim. Brincava Era de mu- boneca, né? Eram de muito boneca, mais, era bem mais- não é infantis que se diz, mas assim, mais Inocentes, puras, né? inocentes. Eu levei uma Acreditavam bronca, em muitos bastante. eu levei uma bronca da madrinha uma vez. Eu lembro dessa Intriga. bronca, não sei se a madrinha vai Ai, lembrar. A gente atrás de casa tinha uma meia água, assim, que era o ranchinho que a gente falava, né? E tinha piscina lá, a gente brincava na piscina. Eu lembro dessa cena, eu tinha, sei lá, uns 7, 8 anos, eu acho. E eu tava brincando com de Barbie. E eu tava com a Barbie e o Ken, e eu botei os dois pelados namorando. Não fazia ideia o que isso significava. Mas eles estavam na piscina, né? Não era nem por... Mas aí, e eu lembro eu lembro assim, de eu ter falado pra madrinha: olha só, eles estão namorando. A madrinha, então para assim. Nossa, eu ganhei uma bronca e eu não entendi a bronca, só entendi depois de grande. É que, na verdade, naquela época, as crianças tomavam banho, as meninas de calcinha, os meninos de cueca. E tava tudo bem? E tava tudo bem, nada acontecia. Hoje, Deus o livre. Mas assim, com até acho que 9, 10 anos fazia isso. Não, quando tava, as meninas já tinham começado a botar Carocinho. peitinho, daí já não, né? Mas assim, acho que com 7, 8 anos ainda tomavam banho assim. Ficava brincando junto assim, então era tudo na inocência. Hoje em dia. E que a gente aprendeu com me retificando, né? Que a Débora falou isso, então obrigada a dar uma ajeitada. É que assim, né? A gente foi ensinada, né, Zete, muito rigorosa. O pai e a mãe sempre foram muito pudor, sabe? Então a gente foi criada muito assim. Então uns bonequinhos pelados ali pra nós realmente representava eles pelados, né? Então pra nós era muito sério. A gente já queria ensinar o correto desde pequeno, sabe? Eu imagino que a madrinha, quando viu isso, não sabia o que eu tava pensando, né? Talvez até achava que eu tava entendendo. Um pouco de falta de sabedoria minha na época, né? Mas é um choque pra gente ver aquela cena, mas... Bobear até hoje a gente ia ter essa reação, né? Porque agora a gente não vai saber, né? Da nossa reação. Quando a Aurora já falou pra mim que ela quer casar. Gente, não repitam isso. Meu Deus. A Aurora já falou que ela quer casar, ela quer crescer pra casar e beijar na boca. Não tô E ela preparada. tem 3 anos. Não tô Primeira vez que ela falou isso, eu tive a mesma reação dos bonecos pelados. Quê? Não, filha, não fala isso. Ô, Adri, olha o que a tua filha tá falando. E ela não tava entendendo. É pra te ver um tempo diferente do outro, né? Que agora a gente até tá mais a cabeça mais aberta, porque a gente vai aprendendo também, né? A abrir mais a mente sobre isso, mas a Grazi sabe que na época que elas eram pequenas, elas nem sabiam que nós tomávamos banho junto. Né? E eu acho que o Porque beijo na boca também era a gente difícil até beijava dar. na boca, sim, porque Mas, a gente, né? eu e o Mas Jean era sempre mais- fomos bem Sim, mas era carinhosos, mais... assim, né? Não era, Mas era tipo um assim, selinho, ó, né? é um beijinho, é um abraço, mas agarra e tomar banho junto, sabe? Esse negócio a gente tinha muito pudor, a gente aprendeu assim, sabe? E a gente ensinou isso para elas. Isso. E talvez hoje já é diferente, né? A gente entende e respeita cada processo, né? Mas a gente era bem assim, né, Grazi? Sim, A gente não tomava banho junto porque elas estavam em casa. A gente tinha aquele respeito. Esperava elas dormir para nós namorar, né? Então eram outros tempos, né? 30 anos atrás. Mas faz sentido ainda, né? Eu acho que nessa realidade ainda faz sentido isso. Eu aprendi assim com vocês. A gente né? ensinou assim, E né? pra mim faz sentido isso também. Porque eu tenho um bebezinho, né? De 8 meses, né? Bobear não entende ainda, mas fica aí na cabecinha, né? Só que é uma construção, né? Se a gente não começar agora, depois pra frente vai ficando mais difícil, né? Ele vai ficando na memória e vai registrando tudo, né? Os bebês vão registrando tudo. E a gente tentava fazer com que eles registrassem o melhor possível, né? A Aurora ali, né? Aí depois do baque, eu fui tentar entender, mas por que, filha? E aí o porquê? Porque ela vê eu e o Andrei dando selinho, dando beijinho. E o aí exemplo ela... de vocês, né? aí ela fala, mas é que tem um amiguinho que ela gosta muito, não vou expor o amiguinho aqui. Exatamente. Mas a mãe do amiguinho Eu sei. sabe que é dele que eu tô falando. E aí ela falava, não, porque eu quero dar, né, porque eu gosto muito dele. Mas é porque pra ela, na cabecinha dela, só que tá aí claro, né? Aí depois disso eu fui conversando com ela, que não é por isso, não é só por gostar, não é só por o pai dela ser meu amigo que eu dou
um beijo na boca dele. Aí tu tem que ir construindo, né? E isso é com o tempo, né? Com o tempo vai explicando, ela Mas, vai claro, a gente- entendendo melhor. Fácil não é, né? Mas E claro, né, as crianças também estão bem expostas a coisas que eu acho que quando a gente era pequena a gente não era exposto a tantas coisas assim na escola como os nossos filhos estão sendo hoje, né? Na escola, não só na escola, mas Não na escola, na só TV, na na internet também, internet. né? É muito aberto, né? Antes a gente não tinha tanto acesso assim, né? o que a geração de hoje puder conseguir trazer de lá o que elas, né, o que vocês tiveram de educação é bom, mas assim, tudo não dá, porque hoje está muito solto. Mas se a gente tiver a raiz firme, né, a gente consegue, vocês conseguem ir fazendo o que a gente fazia, que vocês achavam bom Sim. e conseguir construir nos filhos de vocês. Vocês vão Não é filtrar, fácil, né? porque eles vão vir com assuntos, mas isso, mas aquilo, mas fulano faz, mas aquilo não faz, né? Por que eu não posso fazer? É, Mas e falando assim mesmo de época, né? Como que foi pra vocês criar a gente? Eu e a irmã, a gente é até um pouquinho de épocas diferentes, né? Porque somos 6 anos de diferença, né? A Flávia e a Débora são mais perto, né? 1 ano e 10 um meses. ano e 10 meses. Mas, assim, como foi pra mãe criar a gente, assim, naquela época, vendo hoje a época de hoje, né? Assim, o que a mãe acha mais Comparando diferente, isso, assim, né? Até pela criação do Oliver, né? Que a mãe tá vendo agora eu. Tem bastante coisa que vão mudando ao longo do tempo, né? É o que eu sempre falo também pra Grazi, que pode mudar muitas coisas, mas a gente tem que filtrar o que a gente quer passar para os nossos filhos, né? Então, de repente, o que ela achar que eu ensinei bem, que ela passe também adiante, né? Porque muda bastante coisa, mas vai muito da gente se a gente quer mudar todas as coisas ou, né, filtrar algumas coisas boas e passar, né? Então, na minha época, eu fiquei em casa. Optei, porque, como eu falei, o meu objetivo sempre foi casar e ter filho e ser mãe e dona de casa. Era isso. Né? Diferente de agora, né? Que a Grazi tem uma profissão, né? Publicitária. Ela tem uma profissão dela. Se ela optasse por trabalhar, ok, estava tudo certo. Eu dei maior apoio. Porque eu não posso dizer que eu fiz isso, eu fiquei em casa com vocês e tu é obrigada a ficar. Não podemos ser assim radical, né? Eu sempre disse pra ela, Bárbara, nunca me arrependi de ficar em casa com vocês, né? Sempre, olha, pra mim foi a melhor coisa da minha vida, criar as minhas filhas e poder estar a todo momento com elas. Então, pra mim, eu não tenho nada que dizer assim, eu faria diferente, sabe? Não me arrependo de nada mesmo. Então, hoje eu não me formei, não tal, mas, assim, não me arrependo. E tá tudo bem. A mãe também ficou em casa, né? Cuidava da gente em casa. Fiquei. Cuidava de vocês em casa e assim... E era assim, tinha dias que não conseguia dar uma ajeitada na casa, porque eu sentava mesmo com elas para brincar e ali, porque assim, as crianças que tinham na rua eram umas crianças Não dava. rebeldes, Não dava. falavam palavrões e viviam na rua, não que isso fosse errado, mas assim, meninas criadas com meninos, então elas falavam bastante palavrões e falavam Idades palavrões bem até para diferentes os também. pais, para a mãe. Era mais diferente, era um pouquinho mais velhas, daí, mais velhas, um pouco mais de idade, não mesmo. Aí eu dizia, não quero que elas aprendam nada, né, então é o que a Bárbara falou no filtrar, eu filtrei e que optei ali, não que eu prendi elas numa redoma dentro de casa, elas iam brincar, mas quando eu vi que o negócio estava passando os limites, né? eu trazia para dentro de casa e vinha, sentava, brincava, acho que não sei se a Débora lembra, mas assim, brincava com ela e A sentada. memória não é muito boa, mas eu lembro. Assim, tive a Flávia também depois, mas também a Flávia foi surpresa. E assim, e até muito tempo depois eu me sentia culpada de ter filho logo em seguida, pensando, eu tive a Flávia e a Débora ficou meio de lado. Tem algumas fotos que eu olho que eu digo assim, ai, que triste, parece que ela tá tristinha olhando a irmã, assim, porque ela parecia que ela tava olhando assim, mas não, ela sempre teve um carinho com a irmã, sempre cuidou bem da irmã. Tava olhando, gostando da irmã, né? Gostando, e a mãe já sentia assim, ai, que dozinha, que a Débora era tão pequenininha. Sim. que eu já tive a Flávia. Mas assim, Andava se criaram comigo no as colo em duas cima da juntas, barriga, né? se criaram as duas juntas, eu tenho fotos delas. Uma hora a gente bota a fotinho. Elas fazendo bolo comigo, fazendo comida comigo. E sempre foi assim, a gente fazendo tudo junto. Mas eu também, eu estava em casa e hoje eu digo para Débora,
é difícil para ela, às vezes, cuidar da Aurora, e a Aurora, às vezes, do jeito que a Aurora fica brava, essas coisas, porque a Débora não está em casa. E a Débora diz, eu cheguei em casa, a Aurora só quer ficar comigo. Mas é porque a Débora ficou o dia inteiro fora, a Aurora quer a mãe dela de volta, né? E na minha época, não. Ficava em casa o tempo inteiro. Chegou de noite, eu queria que ela dormisse. Eu falo isso, engraçado, né? Que eu também fico em casa com o Oliver. E daí, quando o Gustavo chega, meu marido, gente... Ele cena do entrega pra tudo. Não, ele se joga pro colo do pai. E ele não quer mais saber de mim. Ele diz assim, que finalmente bom, outra mãe. pessoa. E também tem isso, né, Débora? Quando o pai chega, pega. Tô cansada demais. Deus, tem dias assim, que o pai é sabe? parceiro, Vocês tudo faziam bem, isso né? quando- Sim. Pega, Os pais chegavam. dá um jeito, porque faz tempo que eu tô tentando fazer dormir e não dá. E E aí às chegava, os pais chegam a dar uma calentada. Só dava uma embaladinha. Às Eu não vezes acredito que já abençoada, dormiu. na hora que o pai chega, bota no colo, dorme. Bem isso. E eu tentando até agora. Queria um colinho diferente. Quando trabalha fora, talvez o Gustavo sinta isso, né? Porque quando está fora, fica o dia inteiro fora. Claro, né? Quase que às vezes a gente descansa trabalhando, porque cansa da mente, cansa de outra forma, mas assim, quando chega em casa, às vezes a gente quer dar uma desligadinha, tipo, Sim. foi um dia tumultuado e tal. E pra eles, por mais. Mas antes eu pensava assim, né? Brincou o dia inteiro na escola. Não, mas daí ela quer brincar comigo, né? E aí, assim, ó, eu chego em casa 6h30 e quer brincar até o último minuto. Tô deitada fazendo dormir e a mãe. Cheguei em casa, desliga o A galera modo igual a mãe. trabalho e liga o modo mãe. Daí a mãe Só tem que isso. largar tudo, deixar a jantinha pra depois, banho pra depois e dar um carinhozinho pra filha, né? Exatamente. Ou Isso. quando o Andrei cozinha muito bem, graças a Deus. Obrigado, Masterchef. Então, muitas vezes eu fico brincando com a Aurora e ele faz a comida. Aí, às vezes dou mais atenção depois que ela dorme, que tu vai lavar uma louça, que Isso. vai tomar banho. Tomar É. banho. É muito difícil, gente. Ou eu tomo banho com ela, ou eu dou banho nela e eu tomo banho depois que ela dorme. Quando eu quero tomar um banho relaxada, é depois que ela dorme. Sim. Vocês Até faziam por- isso também? Ah, mas Até isso aí é até porque pra isso nós que não. ficava em casa, era Não? assim. Não? Dormiu, continuava corre pro banho. Sim. Quantas vezes que a gente ia no Nada. banheiro e a porta aberta porque a pessoinha tava ali, assim, ficava batendo na porta, era pior. Sim. Ou a gente ia tomar banho e a pessoa, quando eu tava assim, eu tinha um cavalinho que eles se balançavam, Aham, botava de o cavalinho madeirinha. ali, eu tomava banho e a pessoinha ali. Porque não dava, E né? como é que era duas pequenas? Era Porque pior. tinha eu com... Vamos botar eu com 3 e a Flávia com 1, né? Era 2 bebês, né? Do meu bebê. Era daquele jeito. Ai, não. Mãe, eu assim, puxou ó, meu cabelo. não brigava, acho que não brigava. Oh, A gente eu morava, apanhava da Flávia. nós duas morava do lado uma da outra, né? Então, assim, era... Elas eu se me lembro criaram as bastante- 4 quase juntas, eu né? me lembro bastante dos momentos, porque também, de tarde, vamos lá na casa da tia Zete pra brincar. Era As um meninas. evento. Isso. Mas era um Brincar evento. com as né? meninas. Isso A mesmo. Grazi era, né? Tinha 2, 3 anos, ela já entendia. Aí eu não tinha Fê ainda, que eu tive a Fê só depois, engravidei depois de 5 anos. Então já a gente percebeu que estava na hora de ter uma irmãzinha ou um irmãozinho para Grazi. Ela pedia muito. A gente Aí a planejou. gente pediu pro avião. Sim, a gente planejou Isso. O pra, avião pra trouxe. vir. Mas assim, e até então a gente ia lá. Vamos lá na casa da tia Zete pra brincar com as meninas? Não, eu lembro. Pronto. Eu até A gente comentei com a mãe. passava a tarde lá, eu e a Zete às vezes fazia cavaquinho e vocês faziam junto. E deu, assim, era muito divertido. era Saía muito assim uns legal. cavaquinhos marrom, umas rosquinhas marrom, era pro papai, fazer pro papai. Aí saía Nossa, umas eu rosquinhas lembro disso. Eu tô marrom. lembrando da massa. Aham. Não, ficava naquela massinha. Comia massinha. Ai, mas depois Comia de massinha, fritar, fazia. Esse aqui era pro papai. Por que tá dessa o cor? fogo queima Ela as que impurezas. Daí, Desse assim, formato. às vezes a Aquele gente formato, fazia isso, sabe? Eu ia isso. pra lá, a gente fazia junto. E às vezes ela fazia também sozinha com as meninas dela, né? Eu falo as meninas porque são minhas sobrinhas. Então, pra nós, sempre será nossas meninas, né? São quase irmãs as 4. A gente sempre diz assim, ai, meninas. Sempre sim, sempre né? as nossas meninas. Então, Até vai hoje. ser sempre. De Barbie. Eu lembro pouco da minha infância. Não sei por que, isso tem uma questão. Eu lembro, mas não foi traumática nada, mas. Vou deixar claro que mãe. Talvez porque foi tranquila, Como né? essa te virou mãe, daí a memória
memória e foi junto, mesmo, saiu né? junto com a placenta. Não, talvez porque foi tranquila, daí ela não A tem memória, nada... vocês acham que a memória de mãe, né, fica meio falhada? Piora? Vocês aí chamaram nós para esse bate-papo, relembrar coisas, né? Nossa, se Mas- fizeram a gente Mas voltar a lá. gente já está com isso na cabeça também, sabe? Que a gente vai ter que puxar. A gente tem que E dar eu uma não lembro, puxada. assim, da minha infância muito. E é engraçado que eu lembro da minha infância a partir do nascimento da minha irmã. É muito Eu tava engraçado falando isso. esses dias isso. É. Eu não lembro essa parte, assim, de brincar com as meninas Mas lá acho e que tal. não lembro. Eu lembro desse evento que era ir na casa da Tia Zete. E era do lado. Do lado. E era um evento. Mas eu lembro também, depois, quando vocês se mudaram, era outro evento e lá na casa onde vocês moraram lá por muito sempre se tempo. visitou. Era né? sempre um... Não, ó, hoje à noite é na casa da Tia Zete. Hoje a gente vai lá nas meninas. Comer um tá? cachorro quente. É, a gente sempre inventava muito moda. legal. Era muito bom. Hum. E a minha memória de infância veio depois do nascimento da minha irmã. No dia do nascimento da minha irmã, eu consigo lembrar exatamente o que aconteceu. E antes disso, não. Engraçado. Tá vendo, minha irmã? Você foi um marco na minha vida. Eu quando a Flávia nasceu, eu era muito pequenininha, né? Pra lembrar. Vamos trazer um profissional pra falar sobre isso, porque dizem que a memória é só a partir dos 3 anos, né? Que a gente não lembra muita coisa do... Mas você não lembra quando a Flávia Isso é mal de nasceu? mãe. Que eu tava lá no hospital lá em cima e tu aqui embaixo. Lembro! Lembra? Mas assim, eu só lembro assim, ó. Isso é quando flash, fala. né? Quando fala. Ver Tipo, foto. tipo, eu falo, lembrei da cena certinha. Fui lá da na gente janela pedindo mostrar pro a irmã avião. pra ela lá. Lembro de algumas coisinhas flash, assim. né? Eu lembro de a gente brincando na sala, eu lembro de a gente montando árvore de Natal, eu lembro da Flávia riscando minha boneca e se escondendo do lado da... Coisas que marcaram a vida. Se eu vou falando, eu vou lembrando. É que tem memórias que ficam meio escondidas, né, com o passar do tempo, né? De vez em quando a gente tem que conversar para relembrar, É porque verdade, É verdade. Fica- Ver foto também é importante, porque né? fica gravada, né? Por isso que a gente, eu sei que a Zete também fez isso e eu também sempre prezei por gravar memórias, sabe? Por criar momentos afetivos para ter memórias, né? Para ter memórias É verdade. afetivas. Então eu sei que ela também fez isso porque ela é minha irmã e a gente sabe bem, né? A gente Eu e ela memória. somos Vivia junto, bem né? grudadinhas. Né? Então, Nós assim, a somos gente em 3 sempre, irmãs, mas eu e ela mais Mais grudada. a não gente tem sempre jeito. procurou criar memórias, né? Então, tá gravada. Se tu tem puxar, vai Tem um monte de aparecer. memória minha que vem à tona. Não sei se aconteceu com vocês, de vocês lembrarem, olhando pra gente, de quando vocês eram pequenas. Porque tem coisa que, por exemplo, tá chovendo. Eu lembrei dessa memória e agora ela tá muito clara pra mim, porque eu lembrei falando pra Aurora. Tava chovendo e ela já tinha brincado de todas as coisas possíveis dentro de casa, tava entediada, assim, paradinha no sofá, assim. Você tá olhando pra quê, filho? Tá chovendo muito, que ela queria brincar de patinete na rua. Daí eu, filho, olha que legal. Daí eu lembrei que na casa que a gente morava, a porta da frente tinha uma janelinha de vidro pequenininha e eu e a Flávia subia na cadeira pra olhar pela janela a chuva, porque as outras janelas molhavam se deixava aberto. Então a gente olhava por ali e a gente olhava o rio de formiguinha. Então a graça, a gente perdia horas olhando, imaginando as formigas no rio. Olha lá, tem uma cachoeira pra formiga, e não sei o quê. E aí eu falei isso pra Aurora, olha lá. Aí eu fiquei conversando com ela isso. Aí eu lembrei. Só que aí agora eu lembro bem, mas antes não era uma coisa que ia vir a Sim, memória. mas Então uma a hora memória está ali, né? Como a mãe falou, como eu né? falei, uma hora ela vem. Uma hora você vai lembrar. Vocês lembravam olhando pra gente da infância de vocês? Porque hoje, se perguntar uma coisa da infância, talvez vocês não vão lembrar, né? Também. Eu não Eu também não lembrava. tenho muita memória da minha infância, não. Não lembro muita coisa também. E às também, vezes vem assim, no flash também. era ainda um tempo ainda mais diferente. Mais difícil, difícil, né? mais difícil. Era mais difícil, né? Então, é assim, o que a gente não teve pra gente, a gente procura fazer pra vocês, e vocês que não tiveram, procuram fazer pros filhos de vocês. Sempre procurando melhorar, né? Isso. Mas sempre... A gente, como família, sempre foi bem grudadinho nessa parte aí, né? Então, criamos ela juntos nos momentos bons, nos momentos A mãe sempre difíceis. tentou fazer o melhor para nós, né? Sempre. Mas sempre com sempre. bastante dificuldade, mas ela sempre procurava Sempre. As limitações dela, né? o que ela podia, ela A mãe sempre não trabalhava fez. também, cuidava de nós, mas ela vivia vendendo Avon. Eu vendia Avon para ela. No Rafael Zanetti, no final, eu vivia vendendo Avon para Nossa, ela. agora a mãe falou, lembrei da avó fazendo top.
Lembra que ela fazia top pra vender? Eu lembro que eu tinha um laranja. Fazia crochê. Nossa, eu lembrei agora também. Assim. A minha Fazia avó fazia sandália. crochê. Tinha uma época que Vendia ela Avon, ela criou nós comprando os materiais Ela escolares, comprou um monte essas de coisas com Avon. tecido. Teve uma época lá no ranchinho lá atrás, tinha bolsas de sim, tecido. sim, E ela verdade. fazia top. Eu lembro de top. eu não Nossa, a precisava gente fazer mais usava alguma esses coisa. tecidos pra fazer roupinha de Barbie. Não, mas a mãe fazia Sempre se roupinha virava nos 30 pra poder nós dar também, alguma né? coisa pra nós. Pra assim, nós né? Pra também, comprar né, as Bárbara? Ela coisinhas. fazia vestidinho, Fazia coisa assim. A mãe roupinha pra sempre nós, a mãe sempre pra tentando ajudar suprir, no... né? Alguma necessidade nossa. Ela como a sempre mãe- procurou fazer o que ela sempre podia, o melhor que ela podia, né? Sempre. Como a mãe falou, né, que a memória tá ali, né, que a gente tem que sempre buscar. E hoje em dia o que faz a gente, às vezes, lembrar disso é vendo foto, vendo coisa. E nessa época de vocês não tinha, né? Não. Era muito pouco, Era né? mais A gente Se tinha foto na infância, tinha era muito fotos, pouco. mas tinha que ter dinheiro pra revelar que tem que terminar o filme, revelar aquele filme. Mas a E a infância gente tem, de mas vocês a gente tem bastante também- foto ainda. Sim. Da Da infância de infância, vocês. não. Tem Não. a adolescência da mãe Algumas. tem algumas, né? Não, que eu tenho vi. fotos, tipo, tem uma foto que tá a minha irmã mais velha, eu e a Bárbara no colo. Né, Bárbara? Não na frente da Só que é na poucas, casa. né? Ah, é, umas Tinha que outras. vir um fotógrafo, né? Isso. De vez em quando, bater uma foto. A gente não tinha. Não tinha acesso. câmera em Compravam casa. aqui. Não. A eles gente não tinha compravam máquina aquela celular, foto. então nem se falava. Né? A Não, gente tinha não um era telefone. como a gente hoje bem, né? Na época que eu tinha Grazi, a gente ainda tinha uma maquininha digital, era mais moderninha, uma né? pequenininha. E daí a gente mandava revelar. Na época que eu era criança, não, daí eu tinha que chamar fotógrafo. Normalmente era aquele fotógrafo que passava na frente das casas E tinha uma quer fazer uma lembra? foto. Aquele de Normalmente a mãe não escola, tinha. né, que vão nas É. escolas. Normalmente a mãe não mas tinha o dinheiro, artigo né, pra também, isso. que tinha foto ali que a gente vê quando É, tinha uns dinheirinhos. Mas aí ele né? passava na casa pra bater foto. Não, Ou vocês é. contratavam, tipo assim. Esse Atílio, ele tinha Ele tinha estúdio, um estúdio de é. foto ali. Mas era difícil pra mãe Que loucura. poder ter. Era tantos condições, outros né? gastos, né, que mais um... Na né, verdade, ali foto foi nos era- casamentos, né, que foram tendo, que ele foi chamado ele, sim. né? Gente, fralda também. Nossa, aleatório. Já pulei e já soltei. Não, mas fralda era de- era de pano, né? Aham, com certeza. Das duas também. Da Grazi, sim. Da Grazi era de pano, A né, Fê já era. lavadinha ali, passadinha. Exatamente. Essa a gente Paradinha. lavava passadinha. Paradinha, pra quem Ó. não sabe, a Eu gente, ia perguntar, eu não a sei. gente lavava na mão, né? Tirava tudo, botava no sol coará, Botava um plástico na, sabãozinho, eu não sabia. né? Um pra ela tirar toda aquele fedor. amarelão da Pra fralda. tirar o amarelão numa forma de esterilizar. E depois a gente passava num vinagre e passava ferro a fralda. Toda a roupinha do bebê a gente passava ferro. Que processo, Blusinha, né? coisinha. Não tinha. mas- Hoje em dia ninguém mais passa Aí roupa a de Fernanda criança. já foi outro tempo. Daí eu já usava fralda descartável. Aí já foi a minha Não, eu glória. peguei Glória a de fralda de pano. Lavando gente. fralda. Não tinha como trabalhar fora, gente. Mesmo. É isso aí. Como faz? E tem outra, né? Não era lavado na máquina como hoje. É, gente. tudo no Era tanquezinho, Era né? Podia tanquinho botar ali na máquina, esfregando. né? A gente Exatamente. aprendeu assim. Tempos Roupa de difíceis. bebê Não é se na bota na mãozinha. mão. Tempos Mãozinha, difíceis, mas sabãozinho de estamos aqui, né? coco, né? Sabão de coco mas, era toda a exatamente. vida. Mas é quando muito bom. engravidei do Oliver, mas disse, bota na máquina. Não tem problema. Sim, mas Bota é- na máquina, porque a mãe quê? viu que não era tão necessário, É, né? mas quando surgiu Separa as da máquinas, roupa normal. Quando Porque surgiu a depois máquina, eles diziam, não bota as roupas do bebê na máquina. Aham. Porque isso Porque depois que eu tive Nada a a Fê, ver, né? foi É. diferente. Né? Depois que eu tive a Fernanda, o segundo Aí foi filho, aprendendo outras coisas. toca na máquina. É só a roupa do bebê separadinha, mas daí pra Grazi eu já pode liberar a praticidade, né, máquina. gente? A gente queria mais, era a coisa mais prática. Mas a gente passou, né? Tudo as roupinhas. Vocês foram lá em casa. Aham. A mãe, a minha irmã, que é madrinha do Oliver, foi lá em casa. Passou Eu, né? todas. Primeiro Só dia, olhei, óbvio, porque eu tava com aquele barrigão, as duas não deixaram eu fazer nada. Passamos Deixa que a gente pena. passa. Louca pro Oliver sair do Louca pra eu passar as roupas tudo. É, mas demorou. E a avó bem boba, né? A avó e a madrinha passaram tudo pra mim. Todo Ai, amor. coisa mais boa. Aí eu passei a primeira remessa depois. Sim, a primeira. Eu separo as que amassa as outras. Acho que é isso, né, Grazi? É isso mesmo. Aí a gente compra roupa que não amassa. É porque vocês não estão lá todo dia pra passar pra mim. Ah, para, né? Nem vamos estar. A primeira vez dá. vocês que fizeram, não foi dá. eu. Tá, e como é que foi criar duas filhas? As duas em momentos diferentes, né? Porque a mãe mais pequenininhas e mais a distância da Fê e da Grazi era maior, né? Era maior. Mas como é que foi criar duas? Não tenho muita lembrança já disso. Puxar lá e 30 puxei e não anos. saiu. Mas assim, eu lembro que elas brincavam juntas, que se davam bem, elas se davam bem. Até, assim, aquela pré-adolescência. Uma era mais organizada e a outra não, daí dava aqueles probleminhas. Fight. Mas até ali, tudo certo.
trocava a roupa, era ótimo, que tinha uma deixava a roupa para outra. E as que outras depois deixavam pra prima? Que depois deixava para as outras. Sim. E sempre foi assim, a gente... Eu também ganhava de alguém, não me Adoro lembro. ganhar roupa. Eu acho que eu também ganhava de alguém, né? Não era uma época muito boa. Meu marido, quando eu engravidei da Débora, ele era jornaleiro. Ele entregava jornal de bicicleta nas casas, aqueles que jogam. Sim. Não sei se hoje em dia ainda tem isso. Eu acho que não. Eu acho que Agora não. tem carteira, Ele ia lá e né? jogava, acordava 4 horas da manhã e jogava. Eu acho que é o correio que entrega agora. E depois ele fez concurso para bombeiro. Morei 1 ano e meio em Floripa, com a Débora pequena, e depois de lá já trouxe a Flávia no bucho, como diz outros. Já trouxe a Flávia na barriga. Mas assim, foi tranquilo, acho que elas brincavam sempre juntas, assim, então, até uma certa fase, como eu disse. A Flávia deu pra descobrir o sexo antes ou não? Também foi quando nasceu? Eu acho que eu descobri ela depois. Eu sabia que era uma menina. Mas tu era a minha menina que eu sabia de coração. E até hoje a gente é bem grudada. Que sempre dizia que ela vai ser a minha amiga, minha companheira. E eu e a Débora temos uma... A Flávia também, a Flávia é minha filha, mas assim, a Débora tem uma relação forte, tipo assim, quando eu tô em casa e não tô legal, a Débora liga, oi mãe, tudo bem? Eu disse, tô. A mãe tá bem? Tô. Tá bem mesmo? Não tô. Tipo assim, ela sabe e eu sei também quando ela não tá legal. Até no oi do WhatsApp. Tá tudo bem? Tá nada. Não tá nada. Mas as duas são minhas companheiras até hoje, assim. Mas a Débora é mais grudezinho mesmo. Mais manhosa. Ela é mais velha, mas ela é mais manhosa. Começou a palhaçada. Corta o produção. Começou a palhaçada. Não, mas assim, acho que porque a Débora era a primeira, eu tive mais cuidado, mais assim, aquele meu bibelozinho, né? Cuidadinho. A Débora, a Flávia, quando nasceu, aí já a Flávia brincava na terra. Flávia nasceu, pode correr. Não, daí a Flávia já foi mais, até porque eu tinha a Débora. Tanto que eu não tinha como ter controle mesmo total. Eu tenho uma memória de que eu não gostava de entrar na lagoa, porque tinha areia embaixo. Eu ia falar sobre isso. Ela foi na lagoa. Ela entrou na lagoa e botou o pezinho e fazia assim. Ai, mamãe. Aí uma moça perguntou assim, vocês moram em apartamento? Daí eu disse, não, é porque ela é assim, mas em casa, que brincar na terra com a Flávia, mamãe lava a mão, mamãe lava a mão. E a Flávia... Nossa, eu lembrei de outra memória agora, eu fazendo a Flávia comer lodo. Olha que legal conversar com as mães. Tá, achei que era que legal fazer a irmã comer lodo. Eu tinha um monte de terra na frente da casa. Tinha um monte de terra na frente da casa, que a gente tava arrumando o terreno ali no lote, né? Aí ela brincava ali, subia e descia. A Débora ia assim, ó, se segurando, e a Flávia... Ô, gente, eu não sou nojenta agora, tá? É só na infância mesmo. Então... Quando eu caí de bicicleta a primeira vez, lembra? Que eu fiz a curva e derrapei, caí, voltei. E a mãe se machucou. Eu me sujei. Toda ralada e eu tava brava que eu tava sujando. Ô, mãe, e a mãe que teve que criou 2 meninas também. Só que quando a minha irmã nasceu, eu tinha 6 anos, né? 5 para 6 anos, né? Então a mãe teve que lidar com um bebê e uma criança, né? Como é que foi? Foram 2 fases diferentes, diferente da tia. Isso aí. Maravilhoso, era minha ajudadora. Pra mim foi ótimo, sabe? E mesmo porque foi uma gravidez planejada da Fê também, né? Sim. A da Grazi foi planejada no tempo de Deus. A da Não Fê, por vocês, né? Porque a gente sempre quis, mas a da Fê, que é a Fernanda, né? Hoje ela vai fazer 21, né? Então, aí ela tinha 6 anos, a Grazi, ela nasceu dia 2 de maio e a Grazi ia fazer 6 anos dia 31 de maio. Então foi uma diferença bem grandinha. Mas assim, ó, muito tranquilo, porque a Grazi sempre quis um irmãozinho, uma irmãzinha que fosse. Então, foi muito tranquilo, ela me ajudava muito, ajudava super. Daí chegou uma certa época que a Grazi ficou mocinha e a Fê era criança. 6 anos para 12, mais ou menos, já dava uma diferença, daí já dava umas discordiazinhas entre elas, porque a Grazi já estava mocinha, não queria mais brincar tanto, né? A Grazi brincava, sempre brincou com a Fê, como eu também sentava, brincava, mas a gente tem momentos que a gente é adulta, né? A gente não quer. A Grazi já estava na adolescência, já não queria, e a Fê queria mais. Então ela sempre fala, né, Grazi? Eu tinha que brincar sozinha. Ela, até hoje ela fala, mas porque ela queria mais, né? Ela queria brincar mais, daí as meninas já tinham saído dali de perto de nós. Então,
Daí eu também não deixava muito brincar na rua, era bem... Deixava só dentro de casa, assim. ou dentro do cercado. Mas também porque na rua era mais meninos, né, mãe? Na nossa rua ali, né? Daí eu já Daí deixava já era mais outra brincadeira. em casa. Dentro A do gente cercado, sempre a gente foi tinha um galinha solta, cercado né, bem Bárbara? grande, né? Um pátio bem grande. E eu deixava elas brincar no pátio, de bicicleta, do que elas quisessem, mas nos meus olhos. Mas foi bem Mas eu tranquilo. brincava, né, com a Fê bastante, né? Sim, brincava, sim. Eu tenho memórias, assim, a gente fazia aquela reviria no quarto. Brincava de casinha, Misericórdia, a de gente comidinha. Só que a Fê era incansável, porque ela era criança, né? né? E ela queria mais. Isso, esse é o Então, ponto. Quando eu chego em casa, que eu brinco 3 horas, ela, mãe, nunca brinca. Mas tu sabe que eu passei isso Quando com eu vocês também. Isso Eu é. era criança e tu, a gente tem diferença de quê? Mais de 4 anos, né? 7 anos. 7 anos. Eu e a Não Flávia. faço os cálculos. Eu e a Flávia 4, né? E a Flávia, Tu por aí, e a eu Flávia fazia já 27, a Flávia fazia 31. Tu e a Flávia já brincavam mais. A gente já brincava mais. Só que eu lembro dessa Ah, tu vai fazer daqui. 27, então eu é 6. 6. Eu lembro dessa daqui. Fugindo de nós, não queria brincar com a Ela gente. já tava mocinha. E daí né, a gente daí tretava, assim, que ela não queria brincar com a gente. Daí queria elas se ficar na... juntavam as duas contra mim. Sim. Elas Já, eram- a Débora tá muito chata. Elas eram bem grudadas. Aí, aí começou aí e ficou por muito tempo a Grazi e a Flávia muito grudadas. Sim. E eu largava, Sim, tá, gente? Que daí Sim. tu Não, era mentira, a mais mas aí- velha da família inteira, né? Até que a Grazi cresceu e aí entrou as duas pra área da comunicação e já era. Imagina, quando eu engravidei da Grazi, a Flávia morreu de ciúme, cara. Ela tinha acho que 3 aninhos, né? Porque ela Parecia era até que mais era a filha pequenininha. dela. Porque ela que era, né? Eu tava toda a vida lá e pegava ela no colo, daí depois não pode mais pegar essa menina no colo, porque, né? sim. Tá grávida. E eu comecei, né? Não muito sábia, né? Também fui na onda. Ai, não, a tia não pode pegar tu no colo e tal. E ela ficou sentida com aquilo ali, sabe? Ela ficou chateada com aquilo ali. E quando... Mas depois que a Grazi nasceu, elas Grude, ficaram né? super... Mas nos primeiros Passando. meses do bebê também, né? Nos primeiros meses a gente tem um certo receio, às vezes não deixa, né? Ai, não encosta, aí cuidar do jeito que tu Sim. não chega muito perto, não... aí às vezes outra criança fica Sim. meio assustada, assim, Porque né? a criança, ela ama tanto, ela quer tanto ver que ela né, não sabe se É controlar. que às vezes. na nossa época a gente não tinha muito conhecimento. A gente tinha o que os pais passavam e era assim muito... Que já era não mais... pode isso, não pode aquilo, Isso. aquilo, entendeu? De ficar no quarto, de essas coisas de quarentena, mãe, não podia sair. Não lavar o cabelo. Não lavar Vocês cabelo. ficaram, fizeram um Isso. cuidado bem Sim. grande também. 40 dias sem 40 lavar cabelo. dias. Deus E nos teve ensina a sair surtos pra fora. quando eu lavei o cabelo antes do 40 dias? Sim. Aqui também, né? Um pouquinho, né, Grazi? Aqui não também. tanto, né? Não foi, Sim. pra mim não foi tanto. Não foi tanto, né? Não sei se lá Só no, dentro de mim, no sim. escuro da noite, no silêncio da Dentro noite. de mim, sim, mas... Mas fazer o quê? Eu pra tentei mim, lidar, como eu falo, né? Outros tempos a gente tenta, a gente já aprende mais também, agora a modernidade que internet, coisa a gente vai aprendendo mais, né? Ela disse nossa que época não pode, tinha vamos isso, pesquisar aqui no Google. E a gente, vê, pegar a gente vê vento. que não era o bicho, que a mulher não ia ficar louca. É, Porque se tu fizer, se tu lavar o cabelo, tu vai ficar doida. Testa, né? testa a primeira vez. A mãe falava pra mim, se lava o cabelo mais louca que era, vai ficar. Mas o pegar vento, eu cheguei em casa com a Aurora, eu desci do carro pra ir pra dentro de casa, a mãe brigou comigo porque eu peguei vento, eu falei, queria que eu entrasse em casa como? Não sei, Toda bota um pano tampada, na né? a Grazi também, eu disse assim, ó, tu toma banho, lava o cabelo no dia que tiver sol e não sai de dentro de Não casa. sai. Não sai. Como é que a mãe falou? E assim eu pegar fiz. vento e pegar, Que bom. E assim eu fiz. Se pegar vento dá dor de cabeça e a dor de cabeça continua pro resto da vida. É uma Isso. coisa assim, né? Aí não custa nada. Vai que, né? Na mas dúvida por eu quê? também não vai que vai que, Mas por né? que eu dizia isso? Porque quando eu ganhei a Flávia, eu peguei realmente um vento, mas é um vento forte que eu peguei. E até hoje com o vento, eu amo o vento, mas me deixa com dor de cabeça. Não sei se é o meu psicológico que foi trabalhado dessa forma. Vamos descobrir, estaremos Mas, assim, até profissionais hoje- pra falar a respeito. Quando tem um Nossa, ventão, coisas, esses ventos sul aí, eu fico aborrecida, eu digo, ai, que aborrecida. Por quê? Tu teve, como é que elas dizem? Recaída. Recaída quando tu ganhou o neném, daí eu dizia assim, eu peguei um vento lá da minha filha, lá, quando eu ganhei minha filha, a mãe dizia que era por causa disso. Vai que vier, né, sei lá. Ô, gente, desejo na gravidez, vocês tiveram? A mãe eu tenho uma pinta que é do desejo da mãe, eu acho. Mas não Dizem. sei o que é, a Débora é meio, a metade angélica, Dizem. na coxa ela é angélica. Não era um hambúrguer? Metade Eu tenho um hambúrguer Sei. na perna. Não sei se era um hambúrguer, eu sei Acho que que assim, era a gente morinha. sempre ia na pizzaria, né? Comprar x-salada e eu não conseguia comer aquele salada. Eu dizia, meu Deus, que horror, que grande, tá? Eu comia metade, o marido comia metade. Mas queria comer inteiro.
Não, Não. sempre vida antes da normal, gravidez. né? Na vida normal, metade o ex-marido comia. Quando eu fiquei grávida, acho que da Débora, né, Débora? Foi? Da Débora, aí eu sei que eu saí com o pai, não sei onde que a gente tinha ido, acho que a gente ia na tia, não sei. Aí o pai disse, vamos comer um X? Daí eu passei ali, eu disse, ai que cheiro bom, que cheiro, pai, comprou X. Daí ele comprou ali atrás do bistecão ainda, hoje. Ainda tem aquela pizzaria na esquina. Daí ele comprou o X, Não vamos fazer propaganda. eu comi o X todinho, se me desse outro, acho que eu comia. Comia assim, dele assim, nossa, nunca comi. Nunca comeu inteiro e agora eu queria até Eu outro. sobrou pra minha de perna. comer outro, não comi outro, porque daí não dava, né, mas eu desejo, dava. essa, Não cabia. esse toicinho que ela tem na perna, que parece um toicinho, é uma marquinha marrom cheia de pelinho. É um mini... Pelo com pelo. Não tem É um pelo, quibe. eu tiro. Ela tira pelinho, mas ele era bem peludinho. Mas é um mini O que hambúrguer. tu ficou com vontade de comer? Eu disse, agora não. Ou x-salada que ela queria comer de novo. Mas eu tinha vontade de comer. a mãe teve teve um desejo. Teve mais algum desejo além do desejo? Que eu mesmo? lembro, não, mas eu sempre tinha. Dava Vontade sempre dá, né? vontade dava. Aí que tem umas coisas que a gente bota a Aí culpa a no gente, eu ia desejo. dizer, daí a gente fica um pouco confiado também, quer comer o Desejo. Ai, que o Andrei tá comeu. ouvindo. Desejos eu tenho até hoje. Eu tenho até hoje. Eu sou bem A desejosa. Bárbara é bem desejosa desde É as pequena. bichas. Mas na gravidez. Na gravidez, quem tinha, por incrível que pareça, pode muita gente não Mari. acreditar nisso, mas eu acredito e podem acreditar. O Jean tinha muito desejo, gente. Vocês não têm noção. Olha que engraçado. Ele Mas de tinha coisa muita aleatória, assim, Sim. tipo... Ele assim, ai, que vontade de comer tal coisa. Eu, quê? Eu também quero. Eu também quero. Agora eu Pode. também tô com vontade. Pode ir atrás, porque eu tô grávida, eu não posso botar a mão em Ai, nada, daí, né? depois da primeira Tô vez. grávida. Eu vou ficar com a mão assim até tu chegar com o Isso, negócio. tem essa de não botar mais nada. pra não Sério? ficar. Porque daí fica tu colocar no corpo grande na manchinha, É, porque né? assim, tô com vontade de Ele comer assim, morango. Bota a mão que aqui. vontade de comer uma nasce melancia, né? Eu também quero. Não vou botar a mão em nada, que senão vai dar Ele vai falou sair uma isso melancia. uma vez, daí Muito ela bom. fez isso, ele fez sempre, porque daí ele ia ter que comprar, entendeu? Exatamente. Melhor pra mim, né? Estratégias, né? Que usa. Melhor pra mim. Então, Ai, que quem massa. tinha mais desejo era ele. Eu tinha muito enjoo. Muito enjoo demais. Teve. É por isso que eu sou enjoada. Da Débora, aí era 3... Não, a Tu que Débora puxou, foi até os 3 meses. Tu que puxou. Uma Não, coisa com que é- 3 que é muito meses, eles real, disseram, né? ah, Esse quando enjoo. tiver 3 meses vai sair com a mão. Realmente. Da Flávia, eu disse, não vi a hora de acabar esse desejo, que era com 5, 6 meses eu ainda estava enjoada, de enjoo. Tava As enjoada duas ainda, a mãe teve enjoo, então. Tive. Da Flávia muito mais. Até achei no começo que era um menino, que era diferente. Aham. Mas assim, mas de gravidez de barriga era igual. Mas assim, de desejo, de enjoo, da Flávia era mais Eu não tive. enjoada, sempre Eu não foi. tive enjoo. Graças Graças a eu tive Deus, das- graças graças a Deus. eu tive de todas as duas. Tu acordar de manhã não tem nada e tá enjoada. Da Aurora eu tive muito e eu pensei, meu segundo filho é diferente. Agora a mãe tá dizendo que os Que os dois dois. enjoam. Eu pensei, misericórdia. Eu tive das Eu duas sentia também. o cheiro do feijão e do café, que era horrível pra mim. E o café, fazer Aí café de dizem, manhã. né, os antigos, né, que de menina a gente enjoa, de menino não enjoa. É, eu já ouvi isso também. Ah, bom, eu tive Eu duas sou vezes menina. enjoei. Eu nunca tive também, menina. e a Grazi deu Eu- certo, que ela não teve nada de enjoo, gente. Eu Vamos ver dizia, na próxima se for eu menina. ligava pra A gente ela, vai tirar a teima. eu ligava pra ela, Grazi, tu não tá enjoada? Tu não tem enjoo, filho? Não, mãe, não tenho nada. Até no falou que começo não a gente tinha falava, né, mãe, que nem parecia que eu tava grávida, né? Sim. Porque eu tava. Não tava enjoada, Foi, não a tava Grazi- nada. Até descobriu quando tava com 8 semanas, né? Foi. Aí já tava de um mês, de quase Aham, 2 meses, né? Então, depois eu... Filha, como assim tu não tem enjoo? É? É. E Eu tive tanto enjoo, né, Não Bárbara? acredito. Não pode não ser. tem. Por que que não porque tem? Eu tive. A Flávia teve enjoo pra gente tirar a teima da menina. Eu não lembro. Eu não lembro. Também não Peraí. lembro. Vou dar uma risada. Eu não quero. Porque a Flávia tem uma Também não menina, né? lembro. Mas eu não lembro se ela teve enjoo. Mas eu acho que teve. É que às vezes, é que assim, eu tive... Vocês vomitavam, eu tive enjoo e eu vomitava muito, assim. Era até só o... náuseas, assim, né? Eu fui, Não, era eu só náusea. vomitava até quando não tinha nada. Eu Tipo fui... assim, vinha aquela água, coisa tomava assim. água e... Sim, Até hoje eu Sentiu o odeio cheiro, vomitar né? isso. É. Ai, que coisa Aí mais assim, ruim, a né? gente tá com uma Nossa. vontade de comer uma coisa. Ah, eu vontade de comer um feijão. Aí eu pedi pra mãe cozinhar. É. Pra mim não sentir o cheiro. Gente, não Porque se eu conseguia fazer sentisse o isso. cheiro, já era. E eu não vomitava porque eu tinha vontade. Se eu tinha muita vontade de comer aquela coisa, a outra não. pessoa fazia, eu não vomitava. Não. Agora, se eu não tava com vontade e eu comia, vomitava. Ah, era triste, tá? Que Porque bom. às vezes eu tava com uma vontade de comer aquele negócio e botar tudo fora. Mas daí o cheiro. E eu fui até os 4 meses, com 16 semanas. Nossa.
Longas 16 Foi que semanas. falaram que era até os 3 meses. Aí fez 3, não parei. Eu disse, não vou parar. não. Agora vai até os 9. Tanto que eu emagreci muito. Eu engravidei mais gordinha, né? Eu engravidei, eu tava com 75 quilos. E quando fechou os 4 meses, eu tava com 69. Eu emagreci 6 quilos. Aí depois voltei a engordar muito, inclusive, né? Mas eu emagreci. E vocês, as 4 foi de parto normal, né? As 4 filhas, né? De cada, é claro, gente. Foi parto normal, né? Parto normal. Mas vocês chegaram a... Eu não sei como é que era também, se pensava em cesárea. Só ia. Porque não tinha... Que desce na hora. Que era Porque pelo hoje as SUS pessoas ali, né? planejam e agendam cesárea. Hoje as mulheres escolhem ter de cesárea. Uhum. Mas não tinha escolha, ia no Se parto não normal. desce no Se parto não normal. desce mesmo, que a gente ia fazer cesárea. Se tivesse algum problema, virada, né? alguma Mas coisa eles assim. iam... É a última opção, né, mãe? Que elas até o caso era ali. era em uma dos caso- últimos, né? Mas Só também que caso tinha de problemas, dinheiro, né? daí pagava Mas pra fazer também uma a- cesárea, senão não. A realidade de um parto naquela época era bem diferente, né? Hoje se fala de parto humanizado, não tinha isso, né, gente? Era um negócio meio... Arranca meio que a força, assim. Não, sim. Eu quando fui ganhar, tinha os médicos e tinha a enfermeira lá. A enfermeira era a parteira, que hoje a minha filha é doula. Eu digo pra ela assim, Flávia, tu sabia que tu é a parteira de antigamente? Né? As parteiras que... Aí tinha uma enfermeira, consigo visualizar ela, o rosto dela aqui. Então, hoje eu não conheço, não sei se existe mais, né? Mas assim, eu consigo visualizar ela e ela me ajudando a ganhar neném. Só que eu tive agora vamos para outro assunto, tive muitas câimbras, durante a gravidez tinha muita câimbra, até hoje ainda tem, mas assim, na gravidez eu tinha muita, e quando eu fui ganhar a Débora, Nossa. Ai, deu câimbra no deu parto. câimbra, aqui no meio das coxas assim, não tem? Deu câimbra Não a conseguia fazer Débora. força. Ela Socorro. vai que tu vai ganhar. Mas A teve duas Débora dor. veio, botou essa parte aqui pra fora e Botei voltou. o nariz pra fora. Aí ela disse, agora tu vai ter que ganhar uma vez só. Porque ela já respirou tinha aqui fora. Eu respirado. disse, meu Deus, daí fui. Aí onde a Tá Débora bom, veio. mas foi com câimbra, fez força com câimbra mesmo assim. Foi com câimbra. Porque daí o que aconteceu? Que não acontece hoje em dia. Ela apertou aqui pro neném sair. Então foi meio traumático pra criança essas coisas, né? Então, porque e ela pra disse, mãe agora também, tem que sair, né? vamos que agora tem que sair. E ela ajudou a empurrar. Empurrou e a Débora veio. Pra criança e pra mãe também, mas é porque na época também vocês não tinham outra referência pra vocês. Isso era o normal do parto. Com a mãe também era aconteceu normal isso, do- né? De era empurrar uma- assim, né? Mais ou menos. Era o normal do parto ser assim e aquele fórceps também eles usavam muito. Aham. De puxar ferro, com ferro. né? Puxar com ferro. Tinha criança que nascia até com... Mas hoje em dia, graças a Deus, isso aí não... A gente... Eu, quando ganhei a Grazi, eu tinha sempre aquele sonho assim, quero que o meu marido vai me levar para ganhar o bebê. Uhum. Não tinha outra coisa para mim. Então, eu até me lembro que foi num sábado, eu levantei super disposta. Vou limpar a casa, vou fazer faxina e fiz, tá? Lavei banheiro, passei cera, que era casa de madeira, passei cera, limpei tudo, levantei tudo Tá bom, limpinho. deixou tudo. Aí fui almoçar na mãe. Mas Aí o Jean trabalhava no Giasse, ele só chegava em casa às 6 horas da tarde. No mercado ele trabalhava na época. Então, era assim, eu queria esperar. Aí começou a quebrar água, eu não tinha dor nenhuma. A mãe, tudo bem. Mas tá sabia o que quebrando que era ou achou que era xixi, né? Não, no Hora começo eu assim. achei que era xixi, né? A mãe disse, não, isso é normal. Não, isso é normal, não tô sentindo dor. A mãe sempre dizia, para te ganhar o filho, tu tem que sentir muita dor. Não tava sentindo dor, pra mim não era tempo. A mãe, fiquei Você tinha ali. quantos anos quando ganhou? Eu tinha 21. Aí eu primeiro botei um paninho, e daqui a pouco eu já tava com uma toalha de banho no meio das pernas. E a mãe, né, não, tudo bem, se tu não tá com dor, então não é. Talvez ela também não sabendo, né, e também não tinha tanta instrução Certamente porque ela sentiu muita dor. assim. E todo mundo falava, pode né, ser. pra ganhar filho tem que ter dor. Eu não Sim. tinha. Tu tá com dor? Não. Então tá tudo bem. Aí eu esperei ele chegar, né? A mãe foi pintar por horas. cabelo, a mãe foi pintar cabelo e tal. Ele chegou 6 horas. E daí que eu fui pro hospital às 6h30. Aí ele chegou, né, Grazi? É o trauma dele, né? Era pra ser o dia mais feliz, mas, né? Por quê? Porque a gente tinha um DVD, né? Não é nem DVD, Era videocassete, era videocassete. Ele alugou 3 filmes lançamento. Lançamento. Vocês não têm noção. Era sábado. Era Foi 3 no filmes, trabalho era pra pra nós conseguir ver a alugar noite no final de inteira, né? semana. Comer pipoca e ver filme a noite inteira. Ele tava planejado pra isso.
Trouxe um filme massa. Até hoje a Grazi não gosta. Tu gosta bastante daquele filme, né? O que é? Eu não sei o nome, mas é do Looney Tunes. Só que quando eles fizeram daquele jogo de Perna basquete, longa, que é misturado desenho com gente grande. É, isso aí. Space Jam. Ele trouxe aquele filme, tá? Era Só que era o lançamento, primeiro. Era o primeiro, de 97. Ele tava esperando esse filme chegar. Era lançamento, pagava bem mais caro pro lançamento, Sim. né? Aí ele trouxe, daí eu disse assim, não, vai ter que me E levar era fita no hospital, cassete, ainda porque dava. eu tô... Talvez ia falhar, né? Nisso eu já tinha tomado não banho, disse- já tinha arrumado minhas Ele não bolsas, disse esperei que ele não dá pra ver o prontinha, né? filme. Daí Ele não falou, dá pra ver o filme antes? Sim, ele disse assim, não. Eu disse assim, tá, tomei banho, tá. Vamos pro hospital que eu vou ganhar bebê, eu acho. Que agora eu tô começando a sentir com dor. Ele disse, quê? Hoje? Eu trouxe 3 filmes pra nós ver. Aí eu disse assim, como assim? Eu vou ganhar neném? Ele assim, mas tinha que ser hoje. Eu disse, tem que ser hoje. Porque daí eu já tava começando com dor, né? Tem que ser hoje, tem que ser. Já tava vindo um sinalzinho vermelho. Eu disse, não, realmente tem que ser hoje. Ele foi brabo. Chateado. Até hoje eu gosto de filme, eu acho que pela essa paixão do meu pai eu também tenho, então, né? Inclusive, a gente cresceu alugando filme, aí depois virou DVD. Deitada na sala, todo mundo. Não vou dizer onde que a gente alugava também, porque não tá patrocinando a gente. Não existe mais. Né? Não Talvez. existe nenhuma das duas, né? Começo era Videobeta e depois era American American. Videolocadora. Não E tem tinha mais, Miami né? Video no Pinheirinho. Nossa. Não, mas eu não lembro. Agora tem Netflix, né, gente? E aí a gente também alugava vários e ia lá. Agora e aluga no YouTube. passar o final de semana. Ou E não. daí também foi um parto, assim, bem complicadinho, um pouco por minha culpa, né? Sem eu ter muita instrução, eu fiz uma coisa bem errada, né? Aí chegou lá, já não... Eu cheguei lá, eu não tinha água, né? Em vez de, Pode ser que- na minha opinião, né? Eu acho que deveria ter feito uma cesárea, alguma coisa assim. Eu não tinha mais água, eu já tinha quebrado tudo, já estava vindo sinal. Então, a gente falava quebrar água, era que quando a gente rompeu a bolsa e tava, antigamente falava quebrando água. Aí, então daí eu fui pra lá e mesmo assim eu ainda demorei das 6, eu fui ganhar 11h30 da noite. Nossa, mas aí começou a dor. Fiquei com dor nesse processo de vai e volta, dor. E enfim, elas tiveram que subir em cima de mim. Teve uma hora que elas disseram assim, ela não tem mais água. Eu só escutava elas falar, não tem mais água pra esse E neném a madrinha descer. não tinha mais força também. Eu tava Que a água ajuda ele a sair, né? desvaída. Eles disseram assim, já tá. Ela só escutava os rumores, né? Já tá roxinha, ela tem que ganhar agora. E falava assim, é um Porque menino ela saiu um carequinha, pouquinho, que eu voltar. também não soube o que era, né? Eles diziam, é um menino carequinho, mas já tá roxinho. Então assim, tem que ser agora, mãe. Eu disse, eu não tenho mais força. Eu só disse isso e veio a dor, mas só que eu não tinha forças mais pra fazer, né? Elas subiram também em cima, uma de um lado, outra do outro, e daí me ajudaram a ganhar dessa forma. Que já era um parto seco, daí no caso, né? Nossa. E assim, foi talvez bem- nessa bem hora aí não ia dar tenso. tempo de ir pra cesárea. Porque Acho que- um pouco culpa minha, né? Que eu queria esperar, queria fazer aquele Mas é momento, por falta romantizar de o momento. conhecimento, né? Então, daí da Fê já foi totalmente diferente, né? Foi um parto maravilhoso. Eu ganhei rapidinho e foi tudo foi E muito com ele diferente. do lado. Bem diferente, foi bem... Como- Eu só tive a dor e já fui pro hospital. Eu fui para o hospital 11h30 e 1h pouco eu ganhei. Nossa, Da Fê foi muito coisa tranquilo. boa. Bem tranquilo mesmo. Parto já. Bem diferente. Como é Foi que foi o pra, meu foi parto? pra superar o outro, né? Foi pra Foi. compensar. Isso, compensar. Como é que foi o meu parto? O meu parto. O teu parto tu tem que saber, porque... Não, o meu parto da hora não. Como é que... Não, eu, na verdade, o pai dela é bombeiro, né? Ele tava na serra, chuva que Deus mandava. Era aqueles dias de frio, ele tava com um casaco um sobretudo assim, de lã batida. Mas eu fui, quem foi, ele me levou, acho que foi pai, me levou. Essas coisas, eu só me lembro lá. Mas assim, eu lembro que era chuva, e eu fui, ganhei sem ele perto, ganhei com a mãe, acho que a mãe perto, a mãe junto. E depois ele veio, depois que eu ganhei 3h30 da manhã, né? Chuva que não dava, tava caindo o mundo naquela época, ele tava lá pra serra de caminhão e veio, mas eu ganhei 3h30 da manhã, mas eu acho que foi umas 10 e pouca que eu fui pra lá. Como é que avisa? Porque não tinha celular, né? Como é que ele celular? soube, né? Como é que ele soube? Tava ganhando bebê. Acho que ele ligaram Passaram pro um bombeiro. rádio, alguma Acho coisa que tinha, se né? trava no Procura, Mas eu acho que nós tinha Bombeiro tinha, telefone em casa, o telefone O pai Fixo, tinha, né? né? Telefone Fixo. residencial, no caso. residencial tinha. Aí ligaram, acho que ligou pro bombeiro e depois ia passar. Né? Engraçado, né? E for pensar mais anos atrás, esperava o pai chegar, porque não tinha como avisar mesmo.
Não tinha Um dia Uber, ele vai saber que tem. Chegar não em tinha casa, Uber, a mulher poucos não estava. carro. Bobear de ambulância. A gente Vizinho táxi. avisava. E acho que de táxi, mas era bem caro também. Hoje já é Hoje é mais só comum. mandar um WhatsApp, tá nascendo da família. Vem, pronto. Hoje, Vai dar 2 horas da manhã, no grupo da família, a foto Uhum. da criança. E também antigamente, né? Antigamente que são 26, são 30 e poucos não anos vamos- atrás. Vou Não parar é com esse tanto. antigamente, que Não é parece tanto, muito mas já é antigo. uma coisa diferente de agora, né? Tipo, os pais, marido, não podia ficar junto, perto, né? Também tem isso. Hoje o marido assiste o parto ali do lado. Ele ficava fora da sala, e a gente ficava na sala para fazer o parto ali, né? Sim. Esperando ali e ele fora. E eles Ninguém escutando mais nós podia entrar. gritando lá fora, Sim. que a gente gritava Sim. quando dava dor, e eles ali fora. Não podia E sai um, acompanhar. entra outro dentro daqueles negócios Sem lá, saber e o que eles... aconteceu. Já nasceu, né? Nossa, mas isso é muito ruim, né? Porque Era a a mulher sozinha mesmo. porque hoje eu ganhando o Oliver, assim, eu vi como é importante, né? Ter alguém do lado, assim, que um rosto que a gente conhece, né? Porque é um momento Não, a bem gente desafiador, né? Ficava sozinha, tá? É Pois bem tenso. Daí tu era vê bem pessoas tenso. que tu não conhece, cheio de É. máscara, luva, Tu tá coisa ali, são arada, né? pessoas que tu não sabe quem é, porque estavam tudo de encapuzado. máscara e coisa A assim. gente já estava bem fragilizada, principalmente no primeiro, né? A gente não sabe como é, como é que vai ser, Sim. como é que não vai ser. E entrar sozinha, e agora? A minha preocupação era trocar bebê. Tenso. É, né? É, mas sério. Tinha Porque Claramente tinham, não acho que umas trocaram, histórias foi que parecido. acho que tinha umas deu trocar, novelas ou algumas deu coisas trocar. assim de trocarem bebês. Eu achei que era trocar a fralda. Não, Eu de sempre tive trocar. essa- Acho que tinha novela, alguma coisa. Eu sei que eu ganhei Tinha e já pânico. fiquei olhando assim, ela, mãe, olha pra cá, alguma coisa assim. E eu lembro que eu fui olhar lá, trocar pra ver se era a mesma criança que estava me trazendo. Não trazia sem pra perder gente de também. vista. A gente tem Hoje pânico. vocês ganham filho, Já vocês pega no colo. já bota aqui em cima. já. Nós não. Leva pra lá e depois só de algum tempo a gente vai ver no quarto. É Ai, diferente. Não tinha, e o bebê ficava no, Diferente, né? e o bebê ficava no berçário. Na hora das mamadas, elas traziam ele quando traziam. Tá, e Que a gente estivesse dormindo, não chamava, e depois Aham. trazendo, acho que elas davam alguma coisa lá. E co- Hoje você fica com o bebê lado, no quarto, fica do né, ladinho, junto. né? se não tá a mãe, porque, sei lá, Sim. por cesárea, por alguma coisa, o pai pelo pai menos fica tá junto. acompanhando, né? Mas a gente foi guerreira. A gente passou por Nossa, tudo. isso é bem importante. Diferente. E como é que foi vocês verem as filhas de vocês sendo mães? Ah. A mãe viu a Flávia primeiro, né? Sendo mãe. Eu tenho uma mais velha e uma mais nova, mas a mais velha Mas- ficou pra depois e a mais nova ganhou neném primeiro. Quase que ficou pra titia mesmo. Tava ficando pra titia, daí resolveu não ficar. Não, eu fiquei apreensiva no começo, pensando assim, né, será que ela vai dar conta, coisa assim. Depois, quando eu vi que não precisou de mim, a gente fica meio assim, ai, ela não precisa de mim. Eu acho, Pode não sei ir se embora, foi mãe, assim, já tá Bárbara. tudo bem. A gente pensou assim, ela vai me chamar para alguma coisa, mas muitas coisas não chamou, mas eu me senti orgulhosa, eu pensei assim, bom, as coisas que eu ensinei, ela tá praticando ali, né? E hoje eu tenho, aí cresceu, foi crescendo, hoje a Flávia faz as coisas com a Lívia, que eu digo assim, ela é minha filha, olha só, ela tá cuidando de uma vidinha ali, e foi tudo bem, né? Deu certo que o caminho que ela seguiu. Às vezes a gente dá umas opiniões. Não, mãe, é assim que eu vou fazer. Mas assim, nada que desse uma discórdia entre a gente, mas assim, eu me sinto hoje bem orgulhosa delas, das minhas mamães que eu tenho. E sempre tive, assim, desde pequenininha que eu pensava assim, elas vão me procurar mais. A Débora ainda me chama mais, né? Eu fiquei mais tempo com a Débora. A Flávia sempre teve mais autonomia, assim, com essas coisas. A Débora me chamou mais, fiquei mais, mas assim... Eu morei mais tempo com a mãe Sim, também, a Débora né? é- Eu casei com Débora 27 é um denguinho, anos. né? Casei com 27 anos e ainda morei com a mãe mais um. Então eu fiquei com a mãe por 28 anos. E ainda, mãe, olha só, olha isso. Depois me deixaram sozinha, abandonada. Não, mas eu hoje... Você ler, dá um pontão nela. Hoje, por muito tempo... Desde quando elas começaram a criar as filhas, dizer assim... Nossa, elas estão fazendo melhor, acho que, do que eu fiz para elas. Né? Assim, elas conseguiram ser melhor do que eu. Que bom, que maravilha. E tenho muito orgulho das duas mãezinhas que eu tenho. Aprendendo muito com a mãe, né? É. A mãe E a nos mãe, inspirou o que muito. que a mãe vê de eu sendo mamãe? Ah, maravilhoso, É né? só uma É que uma é- super mamãe, né? Eu sempre falo isso pra ti, né? Então, como a Zete falou,
A gente fica com muito orgulho, tem muito orgulho de você estar fazendo ainda melhor do que a gente, né, do que a gente fez. Então, a gente procurou passar o máximo de que a gente podia, né, de melhor. Mas, assim, tu é uma super mãe, né, eu sou muito orgulhosa também de tu estar criando o Oliver, né. Optou agora por ficar com ele, mas se tu optar por trabalhar também, tu vai continuar sendo uma ótima mãe. E não é isso que vai influenciar ser uma boa mãe ou não, né? E então, assim, eu tenho bastante orgulho e muito feliz por isso. Eu sempre sonhei, um sonho que eu achava que era mais distante, né? Até porque era mais difícil, né? A Grazi ainda nem estava ainda querendo ainda, né? Não estava ainda no plano ainda deles, mas estava no plano de Deus. E assim, foi uma surpresa para nós, para todos, né? Mas maravilhoso, ela é uma super mãe, bem dedicada, vejo bastante coisa que ela se inspira em mim, né, mas eu vou começar a chorar. E eu também. Mas assim, eu tenho bastante orgulho, estou bem feliz por agora ser vó. Tem uma coisa que eu sempre falo, assim, que a mãe, até comentei com o Gustavo esses dias, que eu lembro que, é recente, né, o Oliver tem 9 meses, então eu lembro muito do meu pós-parto ali, né, que a mãe teve comigo por muito tempo, né, a mãe tava me acompanhando, a gente também é bem próximo, assim, né, então a mãe muitas vezes ficou lá em casa o dia inteiro pra ficar comigo, pra ficar me cuidando quando o Gustavo começou a trabalhar, e Peguei férias pra pegou férias pra ficar com a gente, comigo, com o Oliver, e é uma coisa, assim, que eu vejo que a mãe, não sei se é essa a palavra certa, mas se absteve do começo de ser avó pra ser a minha mãe. Naqueles primeiros dias do Oliver, a mãe não aproveitou ele como avó. A mãe me cuidou de mim. Porque a mãe precisava me ver bem pra ver o Oliver bem. E isso era muito claro pra mim. Sim. Que a mãe, né, que eu, querendo ou não, quando a gente tá ali com o bebê, a gente fica grudada com o bebê, né? Então, assim, a mãe se abriu mão desse papel de avó pra fazer o papel de mãe pra mim, assim. Como isso foi importante. É que como a gente já passou por isso, a gente sabe que a gente esquece da gente, né? Um pouquinho. A gente deixa o lado mulher, e fica só mãe, só cuidando da cria, né, como diz o outro, né? Então eu sabia que era muito importante eu dar um apoio para ela, que o bebê é muito maravilhoso, mas ela estava dando o apoio para ele. Ela é a mãe, ela estava dando suporte para ele e eu como mãe dela precisava dar esse suporte para ela. Eu sempre pensei isso, né? Primeiro eu tenho que cuidar dela, ela tem que estar bem. Né, passou por uns momentos meio difíceis, mas a gente estava junto, né? E isso é uma coisa que a mãe não falou pra mim, isso eu senti de verdade. Eu vi isso, né? Que a mãe cuidou de mim, cuidou muito bem. A mãe também deu bem esse apoio. A mãe ficou 15 dias lá em casa, pegou férias também. E depois disso também, né? Eu me aproveitava dos apoios dela, né? Quando ela ia lá em casa depois, só ela chegava e eu, mãe, eu tô indo tomar um banho, tá? Onde elas tomavam, né? Nós que foi onde elas podiam relaxar, né? Onde elas saiu da mãe, iam pra mulher pra relaxar. Eu, assim, eu ficava dormir um pouquinho. Eu ficava durante o dia lá, né? À noite eu deixava ela com o Gustavo. Né? Porque também eu achava que era muito importante ter o momento deles, porque eles precisavam se adaptar ao bebê e ao bebê a eles, né? Sim. Eu sempre disse, é uma fase de adaptação, isso aí é difícil, eu não posso intervir nessa adaptação de vocês. Então eu ficava lá o dia todo, o Gustavo estava trabalhando e eu ficava lá, aí depois só, a mãe vai para casa. Qualquer coisa que precisar, pode chamar. Inclusive chamei, né? Teve uma noite que eu não dormi lá em casa. Então tinha momentos que ela tava muito cansada. Filha, pode dormir um sono que a mãe vai ficar cuidando dele. Pode dormir em paz. A mãe falava assim ainda, filha, o Oliver dormia, né? Daí ela botava, filha, o Oliver tá aqui do teu ladinho, tá? Tu pode dormir. Se ele chorar, a mãe vai, que a mãe sabia que eu não ia dormir em paz se o Oliver tivesse em outro cômodo com ela, né? Ela aí eu deixava que tivesse ali, mas se ele tá aqui, se ele chorar, eu que vou cuidar dele. A mãe vai te dar. Que ele já mamou e tá tudo bem. Aí ela dava umas relaxadas, assim, né? Conseguia dar uma descansada, porque é bem desgastante no começo, né? Mas... E uma coisa é certa, né? A gente só vira mãe quando ganha neném mesmo, né? Quando a gente se sente mãe. Tudo. Pra entender o processo da nossa mãe, né?
Porque assim, ó, É verdade. até a Flávia é um exemplo assim que eu quero mostrar o que eu vou falar. A Flávia sempre teve sono pesado. Ela dizia, como é que eu vou cuidar do filho? Eu disse, não te preocupa, que quando tu ganhar o teu bebê, ele respirar diferente, tu já vai saber. E é isso aí, é bem isso. Porque a Flávia era bem assim, sono pesado. Agora que ela tá relaxando mais, que a Lívia tem 5 anos já, né? Mais que ela consegue dormir, que ela dorme, mas ela disse, mãe, é bem como a mãe falou. O bebê, se mexer a mãozinha aqui, a mãe já tá ali do lado, olhando. E é bem assim, é onde a gente vê que a gente... essa vidinha depende de mim, então agora eu tô atenta a tudo. Então vem o estado a gente transforma, de mãe, né? se transforma em mãe detalhe, mesmo. Quando né? vê, porque quando tá na barriga, a gente sabe que tá ali, tá protegidinho e tal, a gente tá louca pra ver, quer ver, se sente mãe pelo... Nunca ninguém vai conseguir explicar o que a gente sente quando o bebê tá aqui dentro, né? Os movimentos, o mexer... É só a gente que é mãe que sabe, não adianta explicar para um pai ou para uma pessoa que não é mãe que não vai saber. Mas a partir do momento que essa vidinha sai ali de dentro da gente, que a gente diz, não, eu sou responsável por essa vida. Então é tudo para aquela vidinha ali, né? E daí também que a gente descobre a força que a gente tem, Que a gente né? tem, Que a mãe exatamente. tem. Que a força que a gente é capaz de muita coisa que a gente pensava assim, eu não imagino, não vou conseguir fazer isso. Consegue e a gente Hoje elas têm faz tudo com alegria ainda, né? Hoje elas têm as grandes diz, né? Nossa, como é que eu passei por aquilo tudo? E agora tem mais coisa para passar pela frente. Muita coisa. Bastante. A gente ainda vai chamar vocês muito no WhatsApp. Que bom, Estamos aí. pra tudo. E vamos encerrando, né, gente? Viu? Ó, elas já estavam todo mundo das quatro tava tudo nervoso. Claro, né? Vocês estão acostumados com a mídia, né? Mas vocês estão acostumados com a E gente? a gente não. Então, tá tudo Deu tudo certo. Mas Espero ter dado tudo certo. Mami, também. Dinha, obrigada. Obrigada por terem topado essa maluquice. E aí, agora, né, a gente deseja pra elas, né, um feliz Dia das Mães pra vocês. Vocês são nossas maiores inspirações. Vocês também, né? Feliz Dia das Mães pra vocês A gente também. se sente muito orgulhosa e foi um prazer estar aqui com vocês, mas o nervosismo ainda está aqui. A gente está tentando se controlar. Não Mas parece que mas estão foi tranquilo. nervosos. Assim, a gente fica nervosa porque é algo que vai para o ar, mas a gente falar de vocês, eu falando para minha filha Débora, falar de um filho para a gente, assim, dá muito orgulho pra gente. Falar de um filho e saber que esse filho, né, é uma mãe exemplar, a outra filha também, não vou desmerecer a outra aqui também, né? Falar dos filhos da gente, saber que os filhos da gente conseguiram fazer melhor do que a gente fez para eles, isso aí já vale tudo na vida. Para mim, vale muito. Vale tudo na vida. Mãe, obrigada por topar que tá aqui com a gente. Meio que relutei no começo, né? Com bastante oração e insistências. Mas deu tudo certo, a mãe é maravilhosa, a mãe sabe disso. Que desde o começo a mãe sempre foi minha inspiração, até o desejo de ser mãe, né? Veio pelo seu exemplo de mãe com a gente, comigo, com a minha irmã. E a mãe sabe disso, eu sempre falo isso pra mãe, que a mãe é tudo na minha vida. É muito, muito importante ter a mãe aqui comigo. E como a Débora falou, eu vou perguntar muita coisa ainda pra mãe. Porque a mãe com certeza vai conseguir me ajudar e rir comigo e chorar comigo, como a gente sempre faz. E a gente tá junto nessa pra sempre. Pra sempre. Como eu sempre falo pra ti, pra Fê, né? Que tudo que tiver ao meu alcance e ainda o que não tiver, eu vou tentar fazer por vocês, né? Sempre pode contar comigo para tudo. E foi um prazer, né? Participar aqui com vocês. Foi muito bom. E só queria completar uma coisinha que muita gente fala assim que ser avó, né? A gente ama mais o neto do que os filhos. Eu não concordo com isso. É verdade. Eu acho que vai prolongar um pouquinho, mas eu acho importante falar. Porque, assim, eu penso dessa forma, né? As filhas, a gente amou, cuidou e tal. E os netos, dizem que a gente ama mais porque é uma versão delas quando era pequena. Uma versão, tipo, Oliver, é uma versão da Grazi quando era pequena. Então, a gente, como avós, revive aquilo ali. A gente vive outra vez aqueles momentos maravilhosos.
Então, eu sempre quero muito estar presente em todos os momentos também, como eu tive com elas. Quero estar presente com o Oliver também. E futuramente os filhinhos da Fê. Hoje não tem, né? Ela tá noiva ainda, não casou. Mas, né, com o Oliver. E é um prazer. E foi um prazer estar aqui com vocês, tá? E aproveitando esse Débora gancho também, a mãe é uma super vó. Meu Deus do céu. Essa vó é muito vó. É muito maravilhosa, gente. Muito. O vó e o vô também, enfim, a família inteira, né? É doida por esse menino. E esse gurizinho é apaixonado nessa avó, meu Deus do céu. Ai, gente, faz uma festa quando vê. Né? A gente No não nosso, teve. A gente teve meninas, ele é o menino. Eu digo, ele é o nosso pitico, porque a gente não teve, Não teve nós menino. criamos com as meninas, né? Gente, ele é um apego nesse vô, na avó. Não pode ver que já faz uma festa. Amor. Eu sei que eu dizia pra ela, tu ama tuas filhas, você vai ver quando você for pra te ver. É um Então, amor bem dobrado, melhor. né? É um amor incondicional, não tem explicação. Mas não é que a pedacinho- gente ama mais, não. Não A é gente ama não. dobrado. A gente ama de novo, vocês amam de novo. De novo. É. A Exatamente. Aurora também não, A Débora. Aurora é a miniatura da Débora, né? Até no gêniozinho assim, ela é a miniaturinha da tagarela. Débora. Mas as minhas duas netas, não tirando a tua fala, mamãe, Claro que não, gente. mas assim, as minhas duas netas foram meus fôlegos de vida. Eu passei por uma situação bem difícil na vida e quando eu ganhei minhas netas, elas foram assim, meus fôlegos de vida. Me deram um ânimo para continuar vivendo, para seguir a minha vida, que eu sabia que tinha mais um serzinho, né? Mais Aí uma depois a Débora geração. me trouxe outra Precisa ter outro fôlego pra serzinho. brincar de cavalinho com as crianças. Então, eu sento no chão, ela já vai nas calças e eu tenho que... Mas enfim. Mas vó é mãe com açúcar, né? É. Vó é mãe com açúcar. E a gente é mãe com açúcar, porque a gente não precisa ficar com eles dormindo, né, Bárbara? A gente só vem e diz que vó estraga, mas acho que não estraga, não. Não. Por Não enquanto, estraga. Eu pretendo não Eu estragar. procuro não estragar, né? Mas até quando a Débora dá umas broncas, sai até de perto, porque dá vontade de ir lá calentar. É, a mãe fica até quieta, o silêncio paira no ar. Mas é muito bom ser vó. Muito melhor. Gente, foi uma delícia ter vocês aqui. Muito bom a gente poder trocar isso. A gente conversa sempre, né? Sobre maternidade, sobre vida, sobre os nossos filhos. Mas gostoso ter isso aqui no podcast, que é um outro filhinho nosso, né? E que vocês tanto defenderam, tanto apoiaram, né? Então, com a gente sempre, assim como todas as outras coisas, né? A gente tá sempre nos bastidores, né? sempre E aí, agora orando, intercedendo. Eu prefiro assim, nos Eu bastidores. também preferi. Tá, foi só hoje. Mas assim, foi um prazer. Já ganhamos uma puxadinha de orelha, né? Mas foi um prazer, né? Vocês são maravilhosas, né? Como mães, como filhas. Eu falo da Débora também, porque ela é minha sobrinha. E eu sei que ela é maravilhosa também. E foi meio que filha por um tempo, né? A gente pegou emprestado um tempo. Mas assim, né? A Grazi maravilhosa como filha, como mãe, como esposa. Não quero me gabar muito, mas assim, só dá orgulho. Ai, gente. Então tá. Gente, Pessoal, obrigada, tá? Muito obrigada. E olha, veio pra gente que é a primeira vez que vocês vão ver a gente, e acho que é a última. Agora ficar dando apoio por Não, a gente vai fora. ficar botando vários vídeos depois no Instagram pra todo mundo ver vocês várias vezes. Pra ficar enfatizando quem é nossas mamães. Gente, obrigada por acompanhar a gente até aqui. Foi um papo muito legal. Já comenta aqui como é que vocês acharam, né? Das nossas mamães, aqui do nosso papo. Marca a mãe de vocês também no verdade, comentário. já- Olha, mãe, já vem ver mandei. junto. Pra ver, né, se as épocas ali combinavam ou não, se as histórias, né, que as nossas mamães falaram e tal. Então foi muito legal, foi muito especial ter aqui o nosso especial Dia das Mães. A gente que já quer também dar um feliz Dia das Mães, né, pra todas as mamães que estão assistindo a gente. Esse papo é pra vocês, então se sintam à vontade aqui no nosso Papo de Mãe, né, um dia especial pra vocês. E agradecer de novo aí, antes de a gente encerrar, né, os nossos parceiros que fazem esse programa acontecer. E você pode conhecer um pouquinho mais sobre eles também nas nossas redes sociais e aqui na descrição do vídeo. A Luri Closet, que nos veste hoje, todos os dias, também fora do podcast, sempre. A Júlia é maravilhosa. Beijo, Júlia. @Luri Closet, segue lá também ela, do Slim ao Plus Size. E também o Gustavo Eletricista, que trabalha fazendo instalações elétricas aí, cuidando dos perrengues BO do dia a dia, né? Empresas, casas, enfim.
Segue ele lá no Instagram, também tem aqui o @ dele para você conhecer mais um pouquinho do trabalho dele, enfim, que ele desenvolve, e esses nossos parceirões que fazem tudo isso acontecer junto com a gente. Obrigada e até a próxima. A gente se vê lá no Instagram, gente, todos os dias.